Bom dia, eu sou a Rita e estou muito feliz por mais um dia poder estar aqui junto com vocês, lendo a Palavra de Deus. E hoje a nossa leitura é de 48 de 365 dias, 17 de fevereiro, terça. Nós estaremos dando continuidade à nossa leitura em ordem cronológica, que é a nossa leitura deste ano. Nós terminamos de ler o livro de Levítico e agora estaremos iniciando o livro de Números. E hoje estaremos lendo Números, capítulos 1, 2 e 3. Vamos começar? Números, capítulo 1. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs, famílias. Faça uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Estes são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zuar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos da comunidade, líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim, Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com os seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem: da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs
e famílias totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Esse é o número da tribo de Dan. Da tribo de Asser, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Asser. Da tribo de Naftali, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Naftali. Moisés, Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses homens, todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. No total, 603.550 homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília e todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão. Na hora de acampar, eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões, numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 2. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e a Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira, nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, do lado leste, ao redor de sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zuar, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400.
Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gade acampará logo em seguida. Eliasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada uma em sua posição ao redor de sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aiezer, filho de Amizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Asser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naphtali acampará logo em seguida. Aira, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento no lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, segundo suas divisões, totalizou 603.550. Por ordem do Senhor a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. Capítulo 3. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor, no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdotes junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles
servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois, dentre todos os israelitas, eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: Veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai. Registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Amram, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas registrados de acordo com os grupos de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas havia 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Amram, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas havia 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário, e a área designada para seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs meraritas havia 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as suas bases, estacas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés,
Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas, conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel de 1 mês de idade para cima e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número de filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas e tome os animais dos levitas como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. O número de filhos mais velhos de Israel excede em 273 o número de levitas. Para resgatar o excedente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Entregue a prata a Arão e a seus filhos como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu desejo a vocês um dia abençoado na presença do nosso Deus. E aguardo vocês na próxima leitura.